Boa noite, povo de Deus. Paz seja com todos. Amém? Povo de Deus, hoje tem uma notícia ótima para os irmãos, que é Deus está no controle de todas as coisas. Tá bom? Ou quer mais? Povo de Deus, por favorzinho, envie esse vídeo a outras pessoas. Esses primeiros segundos são para que você faça isso. Copie o link, manda no WhatsApp, faça esse trabalho, tá bom? De evangelismo, de enviar palavra de Deus para as pessoas em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho e deixar o seu comentário. Povo de Deus, se houverem dúvidas, por favor, deixe nos comentários que eu vou responder, tá bom? Havendo dúvidas, deixem nos comentários. Beleza, vamos lá. Eu vou ler aqui Salmos capítulo 23. Desculpa, 24. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela contém, o mundo e os que nela habitam. Do Senhor é a terra, as pessoas e tudo que nela existe, tá bom? Pai de amor, muito obrigado porque o Senhor nos dá a clareza, o Senhor nos dá a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Pai Santo, em nome de Jesus, eu te peço, mostre-se forte nesta reunião, fale ao coração de cada um dos irmãos que assistirem, que ouvirem, em nome do Senhor Jesus, esse vídeo, eu te peço para a honra e glória do teu nome. Pai, tudo que não vem do Senhor, toda preocupação excessiva, que caia por terra, e que em nome de Jesus, Pai, possamos ter uma vida equilibrada, uma vida voltada ao Senhor, uma vida, como diz a palavra do Senhor, nós podemos ter a paz que excede todo entendimento. Trabalhe isso em nós, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Já vou começar tomando água. E eu não sei onde eu deixei minha água. Eita. Irmãos, como eu disse, como eu coloquei lá no nosso stories e no Instagram, nós vamos falar hoje sobre Abacuque. Vamos ver alguns pontos, alguns detalhes aqui. Vamos ler praticamente o livro de Abacuque inteiro. São apenas 3 capítulos. Vamos ler algumas partes aqui e que o Senhor fale aos nossos corações devidamente. Então, Abacuque, capítulo 1. Peso revelado ao profeta Abacuque. Primeira coisa, nós observamos esse verso 1 aí. Algumas versões é sentença, outra é peso da revelação dada ao profeta Abacuque. Os irmãos vão se lembrar que nós já falamos que a revelação é uma coisa pesada, é uma coisa difícil de se obter e é uma coisa difícil de se conviver, vamos colocar assim até, e é difícil de você ensinar a outras pessoas sobre isso, essa revelação, esse desenrolar dos fatos, a visão, é difícil da gente passar, da gente ter, não é? Nós já falamos anteriormente. Então eu queria que os irmãos fixassem isso aí. Peso revelado ao profeta Abacuque. É um peso. Vamos ver o que é este peso e vamos ver em que se assemelha conosco. Já vá fazendo esse linkzinho, tá bom? Olha o que ele diz. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. E não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita.
por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Então, observemos aqui que essa é uma visão que ele tem de dentro do povo de Deus. Aqui está falando especificamente sobre o povo de Judá, uma das tribos de Jacó, não é isso? Um dos filhos de Jacó, uma das tribos de Israel, filho da tribo de Judá. Então, ele está vendo essas coisas acontecendo. E muito importante nós observarmos aí no verso 3. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Quem é que está mostrando a iniquidade para o profeta Abacuque? Ele declara, né? Deus está mostrando para ele a iniquidade, está mostrando a opressão, a destruição, está mostrando como as leis se afrouxam e como o perverso cerca o justo. Deus está mostrando isso para ele. Percebe que é um peso isso? E, irmãos, olha, as outras pessoas de Judá estão se beneficiando disso, elas não estão vendo isso. Mas Abacuque, Deus revela para ele. E os seus escritos, a sua vida, é uma tentativa de fazer com que haja uma mudança nesse status de coisa do povo de Judá. Então, é um peso ou não é? Irmãos, nós também temos tido revelações de Deus. Deus revela, a gente olha em volta e fala, gente, como a gente falou no domingo, nossa, mas o sistema educacional tem isso, isso, isso e isso. E o sistema filosófico, isso, isso, isso e aquilo. E o sistema político, isso, isso, isso e aquilo. Mas, Deus, por que eu estou vendo isso? Isso é um peso, e de fato é um peso. Vamos lá. Como que Deus vai lidar com isso e como nós podemos esperar e percebermos como Deus está lidando com isso o tempo todo, na sua palavra, através da história e também nas nossas vidas. Aqui vem uma resposta de Deus. Vede entre as nações, no verso 5, tá? Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se das moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros que se espalham por toda a parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia, que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Então, observemos. Olha o que Deus está dizendo aqui. Depois, continue a ler, tá bom? Nós lemos até o verso 9. Mas vai continuar nesse mesmo foco aí. Olha só. Deus, então, está dizendo para Abacuque que, olha, Abacuque, eu estou levantando, eis que, olha, verso 6, pois eis que suscito os caldeus, ou o povo da Babilônia. Aí ele faz uma descrição do povo da Babilônia para poder levar juízo ao povo de Judá, ao povo de Deus. Percebam que Abacuque tinha um peso da revelação. Nossa, eu estou olhando a minha volta e está tudo muito terrível. Aqui no meio de Judá, a justiça não existe, violência, e essa violência aqui, irmãos, é mão suja de sangue.
mesmo, o sangue estava sendo derramado no meio do povo de Judá. Não havia justiça, montava-se a justiça para si mesmo. E Deus levanta, olha, verso 6, eis que suscita os caldeus, uma nação amarga e impiedosa, para trazer juízo a Judá. Para trazer juízo ao seu próprio povo. Irmãos, sabe, nós podemos ver isso hoje nas nossas vidas, nós podemos ver isso hoje à nossa volta. Nós olhamos em volta e nós vemos o povo de Deus se atirando ao erro, se atirando a, a, a uma busca por riqueza desenfreada, ao não ter interesse por Deus, ao ter Deus como meramente uma pessoa que realizador de desejos. Nós vemos as pessoas utilizarem de Deus para poder serem exaltados na política. Nós vemos assim, sabe, tantas coisas nós vemos no meio do povo de Deus e também fora. Quando, irmãos, essas coisas vêm para nos corrigir, para corrigir o povo de Deus, voltar o povo de Deus de volta para o foco, saibamos que é Deus quem está agindo e saibamos que é por amor que Ele está agindo. Então nós temos uma maneira de agir. Mas o que o texto nos deixa claro é que é um peso. Irmãos, saber das coisas é um peso, mas é um peso maravilhoso que nos dá a condição de nos movermos e sermos instrumentos de Deus, caminharmos conforme Deus quer que nós caminhemos e, de fato, sermos sal da terra, sermos coluna e baluarte da verdade. Sabe, isso é maravilhoso, porque o Senhor abre os nossos olhos e nós conseguimos ver as coisas. Então, Abacuque tinha um peso, voltando, né? Abacuque tinha um peso que ele via as coisas acontecendo. Agora, Abacuque tem um peso porque Judá será castigada. Castigada por quem? Pelos caldeus. De modo que depois o povo vai ser levado à Babilônia e passar 70 anos padecendo na Babilônia. Então, sabe que o Senhor fala aos nossos corações. Tem tanta coisa linda aqui. Por exemplo, às vezes a gente acha que para Deus, o caminho é parecido com o dos os outros caminhos para a bem-aventurança, para uma vida feliz, para um casamento sóbrio, para uma vida próspera. A gente pensa que é o mesmo caminho que fazem todos os outros homens, né? Mas não, para Deus é isso. Para Deus trabalhar o nosso caráter, para que Deus nos coloque sobre o muito, o caminho não é muito, 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 muito. O caminho é ser fiel no pouco. Percebe que ele é meio contraditório? Então, o que vai resultar da tribo de Judá? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Perceba que Deus está cuidando do seu povo aqui, levantando pessoas para trazer juízo para o povo de Judá. Porque Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá. Perceba o cuidado de Deus. A boa notícia que eu disse desde o início, que eu tenho para dar para os irmãos, é que Deus está no controle. E Deus há de nos dar um caminho. E tem nos dado. Mas a isso é tão pesado. Até estava falando com um irmão um dia desse, ele falou, nossa, mas a ignorância parece ser tão melhor, não saber das coisas parece ser tão melhor. Parece que as pessoas que não sabem de nada, que vão vivendo aí, parece que elas estão vivendo uma vida tão mais tranquila, mais feliz. Aí eu comentei, olha, não é assim. Sabe? E até disse, olha, meu irmão, você não vai dar conta de ser medíocre, você não vai dar conta de ser uma pessoa que não tem interesse, que fecha os olhos para o que está acontecendo. Não dá para ser. Assim como aconteceu com Jeremias. Né? Todo mundo falando que estava tudo bem, Jeremias falava, olha, não está tudo bem, não.
E Jeremias muitas vezes decide assim, não vou mais falar de Deus, não, esse peso da revelação é muito grande, esse peso da visão que eu tenho é grande, esse peso da revelação é muito grande, eu preciso, eu vou parar com isso, eu vou parar de falar. Aí ele fala, se eu parar de falar, até os meus ossos viram cinza, viram nada. Porque assim, tamanha é a obrigação de quem tem a revelação. Então, por um lado é um peso, mas por outro é um grandíssimo privilégio. Sabemos que Deus está no comando, sabemos que Deus há de nos direcionar em tudo. Então, irmãos, voltando aqui. Um peso, o que ele vê à volta dele. Outro peso é o que Deus falou que vai fazer. Meu Deus, que dificuldade. Então, verso 12, licença. Verso 12. Então, Abacuque, ele vai agora fazer uma intercessão pelo povo de Judá. Não és tu, desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo. Não morreremos, ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por quê? Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Percebe aqui agora que esse povo aqui, esse povo do mal, esse povo caldeu, esse povo da Babilônia, o Abacuque está dizendo, Deus, mas será uma injustiça, porque esse povo que é pior do que nós, esse povo que é pior do que o povo de Judá, irá destruir o povo de Judá. Porque um povo pior do que o outro vai trazer juízo para um povo que é melhor. Não é isso? Então a gente fica nesse impasse, ele ficou nesse impasse aqui, né? E trouxe isso a Deus. Por que fazes os homens como os peixes do mar, ou como os répteis, que não tem quem os governe? Percebe? Então ele falando assim, então o Senhor está dizendo que vai ser a lei da natureza, não tem uma regra, não existe um Deus, não existe quem governe esse mundo, não existe quem governe as nações, vai ficar assim, o Deus dará? Então Deus vai dizer que não. Aqui é uma pergunta para Deus. Ele se fecha, ele vai para a torre de vigia e fica lá esperando uma resposta de Deus. E Deus responde logo mais. No capítulo 2, olha, ele faz essa oração. E o capítulo 2 começa o seguinte: Por-me-ei na torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Porque ele está queixando, e de fato, uma queixa justa, não é? Pô, o povo de Judá é melhor do que esse povo caldeu. Por que, que o Senhor vai destruir ou vai trazer juízo ao povo de Judá através do povo caldeu? Irmãos, que o Senhor abra os nossos olhos para que nós vejamos a seriedade disso. Porque o povo caldeu vai destruir. O povo caldeu, como foi dito aqui, ele faz com que as pessoas se tornem escravos. Os príncipes para o povo caldeu, os reis para o povo caldeu, os reis das outras nações, são motivos de piada, motivo de riso. Então, irmãos, a situação em que ele estava, terrível. A situação que Deus disse que colocaria o povo, inclusive ele, terrível também, porque ele está no meio daquele povo. Não é isso? Continuando. Então o Senhor responde a ele e fala, deixa eu só ver aqui os pontos importantes. O verso 4.
Basicamente, esse primeiro ponto aí é o verso 4. Capítulo 2, versículo 4. Eis o soberbo. Sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Então, irmãos, olha só. Então nós temos aqui Abacuque no meio desse grande peso, que é onde ele está e o que irá acontecer. E o Senhor diz, segundo a oração dele, a queixa dele, né, em resposta à sua queixa, o Senhor diz, olha, o justo viverá pela fé. Você terá que crer, você terá que caminhar de uma maneira digna, você não poderá sucumbir a esse peso da revelação e ter dias difíceis e tristeza sobre tristeza. Você precisa caminhar pela fé. O justo viverá pela fé. E aí o Senhor vai falar, olha, não vai ficar assim. Não é a lei da selva, não. Eu vou tratar depois com o povo caldeu. E como que eu tratarei com o povo caldeu? No verso 7, ele vai falar uma coisa, olha, porque o povo caldeu age dessa maneira. Então, olha só. Vamos ler do verso 6 a seguir. Não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador? Dirão, ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Não se levantarão de repente os teus credores? E não despertarão os que hão de abalar? Tu lhes servirás de despojos. Então aqui ele está falando das maldições que já estão estabelecidas para o povo caldeu. Mas esse povo caldeu irá trazer. Percebe? Mas Deus não vai deixar impune, não vai agir com injustiça. Então, olha só, o que esse povo caldeu faz? Eles fazem exatamente isso. Eles roubam, eles ajuntam, acumulam aquilo que não é deles. Próximo, verso 9. Ai daquele que ajunta em casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Ai daquele que fizer isso. E o povo caldeu estava fazendo isso. Verso 12. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e fundamenta com iniquidade. O povo caldeu fazia isso. Então Deus vai vir sobre o povo caldeu e destruir este povo também. Como nós sabemos como foi. 15. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida ao seu furor, e que embebeda para lhe contemplar as vergonhas. O povo caldeu fazia isso. Você negocia, ao invés de você estar fazendo Ao beber com alguém, você na verdade tem segundas, terceiras, quartas intenções ali. Intenções malignas. Os caldeus tinham isso. Verso 19. Ai daquele que diz à madeira, acorda, e a uma pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Então, irmãos, aqui está dizendo que esse povo o povo caldeu era um povo iníquo, era um povo errado, era um povo que derramava sangue, era um povo que acumulava o que não era deles, mas esse povo iria trazer juízo sobre Judá. Irmãos, nós vemos isso hoje. Irmãos, eu digo para os irmãos que em grande parte do que nós, como igreja, padecemos é por causa dos nossos erros. E Deus levanta pessoas piores do que nós, piores do que o povo da igreja, vamos colocar assim, para poder trazer juízo sobre nós. E tem trazido. Quando a gente vê
por exemplo, impostos, mais impostos, mais impostos, mais impostos. A cada semana tem a criação de 1 ou 2 impostos. Irmãos, isso parte de pessoas que são piores do que nós, mas que nós não temos a mínima condição de fazer nada, mas isso freia o nosso impulso de adquirir riquezas, de consumirmos muito. Como igreja, estou dizendo. Sabe? É certo o que eles estão fazendo? Não é certo. Eles são pessoas corretas, são melhores do que nós? Não são melhores do que nós. Mas, infelizmente, dentro de tantas coisas que está acontecendo à nossa volta, Deus levanta pessoas piores do que nós para dar, olha que coisa séria, para dar muitas vezes aquilo que nós buscamos ou que nós já estamos fazendo. Se os irmãos observarem aqui no capítulo 2, olha, no capítulo 2, não, no capítulo 1, primeiro vem o ponto onde, como que está o povo de Judá? O povo de Judá está totalmente errado, não é? Aí, o que Deus faz? Deus levanta os caldeus. Verso 7. Eles são pavorosos e terríveis e criam para eles mesmos a sua própria justiça. O que o povo de Judá estava fazendo? O que Deus mostrou para Abacuque que o povo de Judá estava fazendo? Exatamente isso. Criando seus próprios direitos. Olha, e criando a sua própria dignidade, no verso 7. Eles são pavorosos e terríveis e criam eles mesmos seu próprio direito e a sua dignidade. Então, o que o povo de Judá estava fazendo? A mesma coisa. Quando fala aqui, ó, os seus cavalos são ligeiros, mais ligeiros que leopardos, e derramam sangue e tal. A palavra violência aqui, gritar-te-ei, violência e não salvarás. Essa violência aqui é isso, derramar sangue, inocente. Então o povo de Judá estava fazendo isso. Então vem um povo mais forte e aí a placa coloca sobre o povo de Judá, o povo de Deus, o que eles estão fazendo. E assim Deus traz juízo. Quantos escândalos sexuais nós temos dentro da igreja? Quantos escândalos. Agora, vem uma regra, vem as leis e se colocam em cima, as regras que nós temos aqui no nosso país, vamos colocar assim, e se colocam por cima das coisas que nós já vimos, nós já estávamos praticando. Nossa, eu digo como igreja. Se nós temos, irmãos, 90 e tará por cento, 80% das pessoas do Brasil cristãs, quem é que estava praticando tantos abortos, por exemplo? Ué, não são vocês mesmo? É claro que são. É claro que são. Grande parcela das pessoas que fazem esse tipo de coisa são os cristãos. E agindo de maneira errada, Deus, com seu infinito amor, com a sua infinita graça, para a limpeza do seu povo, ele permite que pessoas piores tragam juízo à casa de Deus. Como aconteceu aqui. Irmãos, então Abacuque, vamos continuar para a gente ler o 3 para terminarmos. Então Abacuque, irmãos, ele se volta para o Senhor em uma canção, em uma música. No capítulo 3 diz o seguinte: a oração do profeta Abacuque em forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Desde a situação de Judá e o que acontecerá com Judá, ele ouve essas declarações e se sente alarmado. Nós também. Mas já nos foi dito que nós viveremos pela fé. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos,
E no discurso dos anos, faze-a conhecida na tua ira, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Versos 16 a seguir, o final da oração. Ouvi-o e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e os meus joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar a angústia que virá contra o povo que nos acomete. Então aqui ele fala, olha, primeiro o povo que acomete é o povo que está indo contra Judá e que irá destruir a Judá, que irá tomar Judá como cativos por 70 anos. Então ele fala que os seus ossos, a podridão entrou nos seus ossos, ele não tinha força para mais nada. Porque ele deve esperar em silêncio. Porque ele teve a visão, ele teve a clareza do que estava acontecendo, do que iria acontecer. E a vingança de Deus para com o povo babilônico, para com o povo caldeu, ele não podia fazer nada. Ele só poderia sentar e esperar. Então ele diz as seguintes palavras. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia me alegrarei no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como da corça e me faz andar altaneiramente. Irmãos, isso é maravilhoso, porque olha que tamanho peso, que tamanho, que dificuldade. Mas ele diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas, todavia eu me alegrarei no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. Irmãos, eu e vocês seremos salvos. Nós olharemos à nossa volta, veremos tudo isso acontecendo, é um peso de cá, um peso de lá, mas nossos olhos estarão em Cristo. Então nós vamos exultar, nós vamos nos alegrar, nós vamos ter motivo para nos alegrar todos os dias. Irmãos, essa é a quão grande salvação que o apóstolo Paulo nos fala nas suas cartas. E aí, olha que beleza, irmãos. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como das corças, e me faz andar altaneiramente. Andar altaneiramente, o Senhor faz isso conosco. Está falando com ele, me faz andar. O Senhor faz comigo e com você. Nós andamos de maneira altaneira. Está vendo o negócio todo bagunçando? O Senhor nos ensina a caminhar de modo elevado, andar por cima de tudo isso. Altaneiro vem de altivo, vem de alto. O Senhor nos faz andar por cima de todas essas coisas. Isso, irmãos, é andar sobre as águas. Isso é, se você estiver no meio do fogo, Deus caminhando com você. Basta, irmãos, então, nós ouvirmos a palavra do Senhor e sermos sensatos e sermos cuidadosos, zelosos, porque Deus está no comando. Uma coisa que eu queria fixar com os irmãos, do início até o final, Deus está no comando de tudo. Perceba que é Deus falando, eu levanto, eu abato, eu levanto, eu abato. Sabe? Então há caminhos para o homem que parece perfeito, mas o fim deles é mau. Muitas vezes nós olhamos algum caminho e pensamos, nossa, mas Deus está judiando da gente, judiando do seu povo, irmãos, tanto como pessoa física, quanto como grupo, né, individualmente, como igreja. Irmãos, infelizmente ou felizmente, esse é o nosso processo. Para nós sermos fiéis, para nós sermos grandes, temos que ser pequenos, porque Deus levanta o pequeno para confundir o grande. Percebe? Quando Deus levanta o pequeno, ele não muda o pequeno de tamanho. Ah, o pequeno se torna grande. Não, Deus levanta o pequeno.
Percebe? E aí o grande fica confundido. Nossa, olha, o que essa pessoa está fazendo aqui? O que está acontecendo aqui? Então Deus fala, aquele que é fiel no pouco, você é fiel no pouco, fiel no pouco, fiel no pouco, fiel no pouco, Deus coloca sobre o muito. Então, irmãos, esse é o nosso processo. Quando nós pegamos lá como é que chama? Sermão do Monte, nós vamos ver isso. Então, irmãos, nos alegremos no Senhor, ainda que tudo isso aconteça. Porque a visão que ele tinha era isso. Vai faltar ovelha, a figueira não vai florescer, mas mesmo assim me alegrarei em Deus. Que nós nos alegremos no Senhor e confiemos nele, porque ele nos faz andar de maneira altaneira. Pai Santo, muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem se revelado. Entendemos, Pai, esse peso, Pai, tanto de como está, de como estamos como corpo. Entendemos o peso dos tipos de juízo que o Senhor trará em amor para nos atrair novamente ao Senhor. Entendemos isso. Temos esse peso, esse encargo em nós, esse peso da revelação. Pai Santo, em nome de Jesus, eu te peço que haja, Senhor, verdadeiramente em nós alegria e que percebamos esse grande privilégio que é de servirmos ao Senhor, de estarmos com o Senhor, de sermos teus e que andemos verdadeiramente de maneira altaneira, como o Senhor está dizendo aqui que podemos andar porque o Senhor nos faz andar. Pai, abençoa, Senhor, a noite de cada um dos irmãos, abençoa a nossa reunião de domingo, que o Senhor seja glorificado em tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muito obrigado, Jesus abençoe e até mais.